Capítulo 12. Caos. Algum tempo se passou e estava quase na hora da Páscoa judaica. Foi quando eles comemoraram o tempo em que o anjo da morte passou pelas portas manchadas de sangue no tempo de Moisés, a 10ª praga. Então, Jesus foi para Jerusalém. Quando ele chegou lá, houve alguma comoção no templo. As pessoas entravam e saíam com bastante frequência. Jesus decidiu parar e entrar. Dentro dos pátios do templo era um caos. Jesus ficou parado por um segundo, absorvendo tudo. Havia animais por toda parte. O fedor era forte. De um lado havia vacas mastigando grama. Do outro havia gaiolas cheias de pombas. No outro havia ovelhas andando e no canto havia alguém pegando dinheiro e devolvendo o troco. Esta era a casa de Deus e tinha se tornado um caos. Jesus ficou zangado. Não, ele estava furioso. Ele pegou uma mesa e a jogou no chão. Ele pegou o dinheiro e jogou para o alto. Tire essas coisas daqui! Esta é a casa do meu pai e vocês a transformaram no mercado. Os judeus olharam para ele. Eles ficaram com raiva também. Quem você pensa que é? Eles perguntaram a Jesus. Que sinal você tem para provar que tem autoridade para fazer isso? Destruam este templo e eu o levantarei novamente em 3 dias, respondeu Jesus. Os judeus riram. Você sabia que levou 46 anos para construir esse templo? Como você vai fazer isso em 3 dias? Mas Jesus não estava falando sobre o lugar onde eles estavam, mas no que estava na frente deles, o corpo de Jesus. E seus discípulos se lembraram dessa conversa depois que ele ressuscitou dos mortos no 3º dia. Durante esse tempo, muitas pessoas viram os sinais que Jesus realizou e creram em seu nome. Capítulo 13. Nascido de novo. Havia um fariseu chamado Nicodemos, que chamaremos de Nico. Com medo do que os outros pensariam se o vissem conversando com Jesus, ele foi ver Jesus à noite. Ele era curioso e sabia que havia algo especial nele. Mestre, disse ele quando estava perto de Jesus, ninguém jamais poderia fazer essas coisas que estás fazendo se Deus não estivesse com ele. Então eu sei que você deve ter vindo de Deus. Jesus olhou para ele com amor, mas sabia que este homem ainda não estava salvo. Então ele disse, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nico olhou para Jesus confuso. Nascer de novo? O que era isso? Como pode ser? Isso é impossível? Jesus sorriu. Não, não pode. Ninguém pode entrar no reino de Deus a menos que nasça da água e do Espírito. Uma mãe dá à luz um bebê. O Espírito dá à luz o Espírito. Você sabe, pensa no vento. O vento sopra onde quer. Você pode ouvi-lo, pode senti-lo, mas não sabe realmente de onde vem ou para onde está indo. Assim acontece com todo aquele que é nascido do Espírito. Nico ainda parecia confuso. Eu não entendo. Como? Se você não acredita no que pode ver, como pode acreditar nas coisas de Deus que não pode ver? Da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, eu serei levantado, e todo aquele que crer terá a vida eterna. É assim que Deus nos ama. Ele entregou seu único filho para que ninguém precise ser destruído e crendo nele podemos ter a vida eterna. Deus enviou seu filho para o mundo não para condenar a todos, mas para que todos possam ser salvos por meio dele, para consertar o mundo novamente. Mas quem não acredita nele está condenado à morte, mesmo sem saber. Jesus olhou em volta e abriu os braços. Olhe! A luz veio ao mundo, mas infelizmente as pessoas gostaram mais da escuridão, porque no fundo não queriam agradar a Deus. Eles queriam agradar a si mesmos.
Eles fizeram coisas erradas, pensaram em pensamentos errados, amaram coisas erradas e todo aquele que faz o mal, na verdade, odeia a luz. Eles nem mesmo virão para a luz. Você sabe por quê? Eles estão com medo de que, se fizerem isso, as pessoas verão o mal que fizeram. Mas quem vive na verdade vem para a luz porque não tem nada a esconder. Capítulo 14. Cadeia. Os discípulos de João observaram Jesus de perto por um tempo e depois correram para João. Olha, eles falaram, aquele homem de quem você falou antes está ali batizando pessoas também. Todo mundo está indo até ele, em vez de vir aqui para ser batizado. Isso não é uma competição, explicou João. Eu não sou o Messias, e vocês sabem disso. Estou feliz e completo. Ele é quem deve se tornar maior, e eu devo me tornar menos agora. Essa é a hora dele brilhar. O Pai o ama e colocou tudo em suas mãos. É simples. Quem crê no Filho Jesus tem a vida eterna. Quem rejeita o Filho não terá a vida. João sempre falou muito abertamente e sem vergonha. Tanto que ele disse até mesmo às pessoas mais importantes quando elas estavam fazendo algo errado aos olhos de Deus. Uma dessas pessoas importantes era o governador naquela época, Herodes. Não aquele que matou todos os meninos, não, outro Herodes. Havia uma mulher que se chamava Herodias, que era muito linda. Então, Herodes decidiu se casar com ela. O problema era que ela já era casada com o seu irmão. Eca! João não ficou calado. Ele disse a Herodes que o que ele estava fazendo era errado. Isso fez com que Herodes não gostasse especialmente de João. Mas Herodias? Ela o odiava, desprezava-o com todo o seu coração. Então João, pobre João, ele foi jogado na prisão e lá ele ficou dia após dia, quase esquecido, quase, mas não totalmente. Herodias não havia esquecido. Ela sonhava com o dia em que poderia colocar as mãos naquele homem e matá-lo. Mas Herodes estava com medo do que o público pensaria. Isso poderia causar um tumulto, poderia causar algo muito pior. Então, por enquanto, apodrecer na prisão teria que servir. Mas toda vez que Herodias pensava nele, a raiva queimava em seu coração. O rancor que ela guardava escurecia seu coração cada vez mais e cada dia que passava. E um dia surgiu a oportunidade. Era o aniversário de Herodes. Era um dia muito importante. Uma grande festa estava acontecendo. As pessoas estavam em todos os lugares e o rei estava bebendo vinho um pouco demais. A sobrinha do rei, filha de Herodias, dançou lindamente. Todos tinham um sorriso no rosto, aplaudindo ferozmente. Isso foi esplêndido, absolutamente esplêndido. Herodes soluçou e continuou. Peça-me qualquer coisa que você quiser. Pode ser até metade do meu reino e eu te darei. A menina correu para a mãe, empolgada com as possibilidades. Oh, mãe, você ouviu? O que devo pedir? Um pônei, ela pensou. Talvez uma esplêndida casa na árvore. Talvez uma loja de doces só para ela. Um parque aquático privado. Ela poderia ter qualquer coisa. Então a ideia explodiu na cabeça de Herodias, sua mãe. Seu coração começou a bater mais rápido ao pensar nisso realmente acontecendo. Peça em uma travessa a cabeça de João Batista agora mesmo, para que todos possam ver. O coração da garota afundou um pouco. Ela poderia pedir até a metade do reino e sua mãe pediu a cabeça de João Batista?
Mas foi só por um segundo. Ela queria muito agradar a sua mãe. Então ela correu até o seu tio e disse a ele o que queria. "Quero a cabeça de João Batista", disse a menina. Ele apenas olhou para ela. Ele não esperava isso. Ele pensou rapidamente. Seus convidados estavam esperando. Ele não tinha escolha. Ele havia feito uma promessa. "Façam isso", disse ele aos guardas. Eles saíram rapidamente e logo voltaram com uma cabeça em uma travessa. A cabeça de João Batista. Capítulo 15. Meio-dia na Samaria. Jesus estava a caminho da Galileia. A maioria das pessoas faziam uma caminhada mais longa para evitar um lugar chamado Samaria, porque lá viviam as pessoas chamadas de samaritanos, e os judeus não gostavam muito desse povo. Na verdade, eles nem se falavam, mas Jesus não. Não, Jesus queria passar por Samaria e parou lá de propósito. Ele estava tão cansado da longa viagem que se sentou perto de um poço de água. Era por volta do meio-dia, a hora mais quente do dia. Seus discípulos saíram rapidamente para comprar comida, deixando Jesus sozinho. Pouco depois dele chegar lá, uma mulher samaritana solitária veio com uma jarra para tirar água. Ela olhou em volta rapidamente, como se para verificar que não havia ninguém por perto. Então ela viu Jesus e diminuiu a velocidade. Jesus, com o suor escorrendo pelo rosto por causa do calor, sorriu e disse: "Boa tarde, você me daria um copo de água?" Ela parecia confusa. Por que esse homem estava falando com ela? Os judeus não falavam com ela. "Você é judeu e eu sou samaritana. E também sou uma mulher. E você está me pedindo algo para beber? Mencionei o fato de que sou samaritana, certo?" Ela ressaltou. Ela foi ensinada a manter a boca fechada, mas às vezes não conseguia se conter. "Não se constranja. Se você soubesse com quem está falando, seria você quem estaria pedindo a água. E a água não seria uma água normal, seria água viva." A mulher olhou ao redor para se certificar de que Jesus não estava carregando nada. "Estou confusa. Como você poderia conseguir essa água viva? Você não tem absolutamente nada para tirar água." "Você não entendeu. Quando você bebe desta água aqui na sua frente, você fica com sede de novo, não é? Mas deixe-me te dizer, quando você beber da água que eu lhe der, você nunca mais terá sede, e aquela água se tornará uma fonte de água que brotará para a vida eterna." Água viva? Vida eterna? Sim, com certeza. "Senhor, eu preciso muito dessa água. Estou cansada de vir aqui o tempo todo no sol quente para tirar água." Ela olhou para Jesus com os olhos grandes e esperançosos. Jesus acenou. "Por que você não vai buscar seu marido e conversamos mais?" perguntou Jesus. A esperança da mulher pareceu voar para longe e ela olhou para o chão. Ela sabia que era bom demais para ser verdade. Sempre era. "Eu não tenho marido", ela murmurou. "Eu sei", Jesus disse calmamente. "Sei que não. Na verdade, você teve 5 maridos e agora está vivendo com um homem que não é realmente seu marido." Ela engasgou. Como ele sabia disso? "Você é um profeta. Tem que ser. Você sabe, tem um conflito sobre onde devemos adorar. Meus ancestrais sempre diziam que tem que ser nas montanhas, mas vocês, judeus, dizem que tem que ser em Jerusalém." Ela tagarelou. "Não se preocupe com essas coisas", disse Jesus. "Essas coisas não são importantes. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Isso é o que importa. É o que o Pai realmente quer." A mulher suspirou. "Bem, há algo que eu sei de fato. O Messias, chamado o Cristo, está chegando em breve. Quando ele vier, tenho certeza de que nos explicará tudo." "Eu sou ele", disse Jesus. Ela olhou para ele de boca aberta e, esquecendo-se de sua jarra, correu de volta para a cidade para contar às pessoas o que havia acontecido.
As pessoas da cidade começaram a ir de encontro a Jesus para ver o que estava acontecendo. Eles insistiram com Jesus para ficar com eles, então ele ficou por 2 dias na cidade de Samaria. Muitos samaritanos acreditaram por causa do testemunho da mulher. Muitos outros acreditaram por causa das palavras de Jesus. Capítulo 16. O menino doente. Jesus foi para Galiléia e visitou Caná, o mesmo lugar onde havia transformado água em vinho. Enquanto ele estava lá, um homem importante veio até ele. Este homem era um oficial real. Ele tinha um filho que estava doente em um lugar chamado Cafarnaum. Ele estava desesperado. Ele não sabia o que fazer. Seu filho estava com febre alta e estava muito perto da morte. Ele ouviu falar de Jesus e viajou um longo caminho na esperança de um milagre. Vendo Jesus de longe, correu para ele o mais rápido que pôde. Por favor, Senhor, meu filho precisa de ajuda. Ele está perto de morrer. Por favor, salve-o. Venha antes que ele morra. Venha antes que seja tarde demais, o homem pediu a Jesus. Era por volta de 1h da tarde e Jesus disse: Vá, seu filho não está mais doente, ele vive. O homem soltou um suspiro de alívio e sorriu. Uma lágrima escorreu por sua bochecha. Ele começou a longa jornada de volta para casa. No dia seguinte, enquanto ele ainda estava voltando para casa, seus servos vieram correndo ao seu encontro. Senhor, eles ofegavam. Seu filho, ele está bem, ele vai viver. Ele não tem mais febre. Que maravilha! Quando a febre o deixou? Ele perguntou. Ontem, à 1h, responderam. Ele sorriu e louvou a Deus. Por causa disso, ele e todos os da sua casa creram em Jesus. Capítulo 17. Lembro dele. Jesus foi visitar Nazaré, a cidade onde havia crescido. Também era a cidade onde todos o conheciam como o filho de José e Maria. Ele foi ensinar na sinagoga e todos adoraram o que ele ensinava e falavam maravilhas dele. Mas quando as pessoas começaram a reconhecê-lo, sussurraram entre si: Esse é o filho de José, não é? Eu me lembro dele quando ele era apenas um garotinho. Ele é mais novo que eu. De jeito nenhum ele estudou para se tornar um professor. Conheço os pais dele. Jesus franziu a testa e disse: É triste, mas nenhum profeta é aceito no lugar onde cresceu.